Galera, então, dando continuidade aí na ideia do estudo do átomo, a gente tem aí a ideia do estudo da eletrosfera. Anteriormente, a gente estava estudando um pouco qualitativamente e uma parte quantitativa bem pequenininha dessa eletrosfera, tá? A eletrosfera é algo que chamou muita atenção, como eu comentei com vocês nos modelos atômicos, chamou muita atenção de Bohr, né? Onde Bohr ele define e determina que cada espaço localizado pelo átomo, né, que o elétron ocupa dentro da eletrosfera, cada elétron apresenta uma certa quantidade de energia. Isso, por exemplo, chama muita atenção, por exemplo, dos chineses, né, na descoberta lá dos fogos de artifício, que eles soltavam nas viradas de ano para tentar espantar as coisas ruins, né, o pessoal tinha medo, achava que os monstros eles se afastavam depois do estouro daquelas luzes, dos fogos de artifício. Enfim, essa ideia de fogos de artifício, de luz, de emissão de luz, é uma ideia que está diretamente vinculada à ideia do estudo da eletrosfera. Isso acontece, como eu havia comentado com vocês, no modelo de Bohr, graças à mudança de posição do elétron dentro da eletrosfera. Elétron absorve energia, vai para uma camada mais externa, elétron perde essa energia, volta para uma camada anterior. E essa energia que é perdida, quando ele volta para a camada mais interna, é liberada na forma de luz. Alguns elementos específicos emitem cores mais diversas. Sódio emite uma cor, porque a sua transição libera uma certa quantidade de energia com determinado comprimento de onda. Por exemplo, o cobre emite outra cor. Por exemplo, o magnésio emite outra cor. E cada cor depende do elemento químico que a gente joga lá na pólvora dos nossos fogos de artifício. Porque cada um emite um certo comprimento de onda na sua transição eletrônica, por consequência, ele vai emitir uma cor diferente. Então, quando a gente fala de energia dentro da eletrosfera, surge um pouco da ideia de tentar quantizar essa energia dentro da eletrosfera. Galera, vamos tentar fazer um panorama com a gente. Quando eu coloco um elétron dentro de um átomo, ele assume uma determinada posição. Posição essa que você assume quando você opta por morar em algum lugar. Por exemplo, eu vou morar em algum lugar. Eu moro, por exemplo, num determinado bairro. Dentro desse bairro, eu restringo e moro numa determinada rua. Dentro dessa rua, eu restringo e moro dentro, por exemplo, de um prédio. Dentro desse prédio, eu restringo e moro dentro de um determinado apartamento ali dentro. E dentro desse apartamento, geralmente, eu durmo no meu quarto. Então, qual é o grande lance? Se eu quiser localizar uma pessoa, né, no dia a dia, eu preciso dar um conjunto de informações. Preciso dizer qual o bairro, preciso dizer qual é a rua, preciso dizer qual é o apartamento, qual é o prédio, preciso dizer qual é o apartamento e aonde essa pessoa se localiza. Quando eu falo em elétron, eu falo justamente em dar também essas informações quando eu estou dentro do átomo. Só que essas informações que vão ser passadas para você são informações com nomes um pouquinho diferentes. Qual é a grande divisão da eletrosfera? Eu vou dizer, por exemplo, que o átomo vai ser dividido em níveis. Quem contou isso para a gente foi Bohr. K, L, M, N, O, P e Q, 7 níveis que existem pra gente. Só que quando eu falo só o nível da eletrosfera, não é o suficiente ainda pra gente achar o átomo. E aí eu passo para uma segunda informação. Eu pego o nível e digo que o nível ele é dividido em subníveis. Ah, então beleza. Então quando eu vou falar onde o elétron tá, eu tenho que dizer qual nível ele tá e qual subnível ele tá. Show de bola, beleza? Aí você vai continuar comigo. Falei o subnível, ainda não é o suficiente. Dentro do subnível tem vários lugares que ele pode estar. Eis que surge a ideia do orbital. O orbital é uma divisão daquele subnível. Então eu tenho, por enquanto, 3 informações para ele. Eu tenho que dizer em qual nível ele está, em qual subnível ele está, em qual orbital ele está. Por definição, o orbital é o local onde há a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então eu tenho 3 informações, nível, subnível e orbital. E por fim, eu tenho que dizer o spin, que vem do verbo to spin, que vem dizer pra gente o giro do elétron. Eu preciso dizer se o elétron está girando no sentido horário ou se ele está girando no sentido anti-horário. Então, 4 informações são necessárias para a gente localizar o elétron dentro do átomo. A informação do nível, do subnível, do orbital e dizer em qual o giro do elétron. No dia a dia da gente, a gente diz lá a rua, o apartamento, diz o prédio, diz uma série de informações. Mas, por exemplo, se eu disser para você que você mora na rua Descomplica, por exemplo, deve existir um número vinculado a essa rua. Ou seja, existe o seu CEP. Ah, então o governo codificou cada uma dessas ruas para tentar transformar essas ruas em alguns determinados números.
Na química aconteceu isso também. Não basta, por exemplo, eu dizer para você que eu moro no Village das Baronesas, no condomínio Village das Baronesas. Eu tenho que dizer que o meu prédio é um número, sei lá, 450. Não basta eu dizer que eu moro ali naquele apartamento, tem que dizer que eu moro no 704, por exemplo. Então, para cada uma dessas informações, rua, condomínio, apartamento, eu tenho que dizer um número vinculado a esse conjunto de informações para conseguir determinar onde você mora, onde você está. Beleza. Quando eu falo em eletrosfera, eu também faço essa relação. Quando eu falo nível K, L, M, N, O, P, o Q, eu tenho que criar um número vinculado a cada um desses níveis. Então eu crio o número quântico principal. O número quântico principal dá informações para a gente do nível. Eu quero dizer números em relação ao subnível. Eu crio um número quântico secundário ou azimutal. Então, um número que refere-se ao subnível. E eu quero dizer em qual orbital ele está. Eu digo um número quântico, que é o número quântico magnético, para dizer em qual orbital ele está. E eu preciso dizer se ele está girando no sentido horário ou anti-horário. Eu crio um número quântico, que é o número quântico magnético de spin, que vai dizer para a gente qual é o giro desse elétron. Então, galera, a gente tem um conjunto de 4 estados quânticos e 4 números quânticos e as suas determinadas correspondências. E o meu objetivo nesse momento é tentar explicar cada um desses números quânticos perfeitamente para você, meu aluno. Então você vai prestar muita atenção aqui no que eu vou comentar com você. Olha para cá e preste atenção.